E aí, meus amores, tranquilo, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje, geografia econômica. Cara, tá desanimado? Tá desanimado? Agora não é o momento de desanimar não, cara. Para de olhar nas circunstâncias, nos momentos difíceis que você está passando agora e olha onde você quer chegar. Qual é o seu sonho? Eu tenho certeza que você quer chegar lá na universidade. Então, cara, se você quer chegar na universidade, só tem uma coisa a fazer. Senta a bundinha na cadeira, pega o livro e vamos estudar. Vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre uma classificação assim bem interessante. Uma classificação baseada naquela dicotomia do mundo desenvolvido e o mundo subdesenvolvido. Dentro dessa lógica de desenvolvimento e subdesenvolvimento baseado numa transformação industrial, eu vou ter aquela classificação do norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Professor, é uma classificação da geografia básica, aquele esqueminha mesmo ali da linha do Equador? Não, cara. Não é. É uma classificação econômica. Se é uma classificação econômica, você vai perceber, por exemplo, a Austrália está no hemisfério sul, porém, economicamente ela faz parte do norte desenvolvido, sacou? E dentre esses países do norte desenvolvido, onde você vai ter ali o Canadá, os Estados Unidos, Japão, Reino Unido e uma série de outros países, você tem um grupo ali que desde os primórdios chama muito a nossa atenção. E qual grupo é esse? É isso mesmo que está no quadro aqui, ó, o G7. Professor, o que é o G7? G7 não é nome de aparelho de celular, não? Não, cara. G7 é o grupo dos 7 países mais ricos e influentes do mundo. Professor, esse grupo é um bloco econômico? É isso? Não. O G7 é um fórum. Professor, o que um fórum faz? Um fórum propõe discussões em torno de temáticas. No caso do G7, a princípio a temática abordada era uma temática econômica. A princípio você vai entender isso agorinha. Cara, quando que o G7 surge? Ele sempre recebeu esse nome? Não. O G7 surge lá na década de 70. Na década de 70, o mundo está vivendo uma ebulição econômica. E ali na década de 70 você tem a crise do petróleo. Com a crise do petróleo, várias economias do mundo ficam fragilizadas, incluindo essas grandes potências. Aí, o representante alemão, representante do governo alemão, mas representante do governo francês, decidiram, tanto a França quanto a Alemanha, decidiram que precisava haver um grupo de discussão para pensar nos rumos econômicos desses países, um rumo em conjunto para superar futuras crises ou problemas que viriam adiante. E dentro dessa lógica, em 1975, o G7, com a presença de 6 países, faz a primeira reunião. Um ano depois da primeira reunião, o Canadá é inserido nesses países e aí nós passamos a ter o G7. Quem são os membros do G7? Os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, França, Itália e Reino Unido. Os 7 países mais ricos e influentes. Professor, mas o Brasil ele é bem rico, não é não? O Brasil é bem rico, sim. Quando eu falo de PIB, o Brasil já esteve em posição de ser a 7ª economia do mundo. Hoje não mais. Mas então o Brasil não era um dos países que podia compor esse G7? Presta atenção. Não basta só ser rico nesse país. Eu tenho que ser rico e influente. São os países que ditam, entre aspas, as regras, o rumo econômico que o mundo vai girar. Então vem para cá, dá uma olhadazinha aqui, ó. O que o G7 faz, cara? O G7 todos os anos, ele reúne os membros desses 7 países em um desses países para discutir o quê? Para discutir a questão econômica, os rumos financeiros da economia mundial. Todos os anos o G7 se reúne, todos os anos. Professor, essa galera detém muito do PIB mundial? Cara, você não tem noção. A maior parte do PIB mundial está concentrado nesses países. Então, de cara você percebe que esses países têm um poder econômico muito intenso e uma ação coordenada desses países é muito significativo.
Em 1997, a Rússia ela foi admitida como país membro do G7. A Rússia ela participava ali como observador. Em 1997 ela passa a ser membro permanente. É lógico que em algumas discussões ela fica fora, porque a Rússia não entra para esse grupo como um dos países mais ricos. A Rússia entra nesse grupo como um dos países mais influentes por causa do seu poder bélico, cara, por causa do seu grande arsenal bélico, por causa do seu poderio, nas relações diplomáticas. E aí esse grupo deixa de ser G7 e passa a ser G8. Professor, aí são só esses 8 grupos que participavam? Não. Você tem a participação também de um representante da União Europeia, mas não é contabilizado. A Rússia, cara, ela entra em 1997, mas ela é expulsa em 2014. Em 2014, o G8, então G8, deixa de ser G8 e volta a se chamar o quê? G7. Até porque, em 97, de 97 em diante, muitos analistas chamavam o grupo de G7 mais a Rússia. Sabe, não tinha muito assim a ideia de o G8 formadinho, era G7 mais a Rússia, por causa da influência que a Rússia tinha e do poder bélico, e não por causa do poder econômico, que o objetivo desse fórum é discussões econômicas, discussões financeiras. E aí dentro desse processo, a Rússia em 2014, ela entra num embate ali com os Estados Unidos e ela anexa um território ali próximo do seu território, chamado Crimeia. Anexando a Crimeia ao seu território, a Rússia acaba sendo expulsa do G7. Ela acaba sendo expulsa do G7 e o G7, do G8, né? E o G8 volta a ser G7 com qual finalidade? Ainda hoje, cara, eles debatem as questões econômicas, isso é muito importante. Porém, além das questões econômicas, o G7 debate outras ações de ordem ambiental, sobre o terrorismo, a questão agora dos problemas, dos graves problemas do fluxo migratório, da intensificação que nós chamamos de crise migratória no continente europeu e também ali nos Estados Unidos. Essas discussões que norteiam o mundo acabam perpassando por onde? Pelo G7. Eles têm grande influência, não influência de determinar, mas todas as vezes que o G7 se reúne, cara, todas as vezes que o G7 se reúne, você pode ter certeza, vai ter manifestações contra, vai ter uma galera manifestando. Por quê? Qual é a acusação que nós temos em torno do G7, cara? A acusação que temos em torno do G7 é que eles não estão preocupados com as causas sociais, e eles acabam impondo uma lógica econômica sobre os países subdesenvolvidos, impedindo o desenvolvimento desses e impedindo também a melhor igualdade social. Não tem uma preocupação social, segundo esses ativistas que lutam ali contra o G7. Uma coisa que é importante para você anotar no seu caderno é, o G7, esses 7 países aqui, no geral, eles possuem uma identidade econômica liberal. Uma identidade econômica liberal, e é a partir deles que nós temos as regras, os caminhos que a economia mundial, de certo modo, vai navegar. É isso aí, meus queridos, fica com Deus e aproveite esse assunto e tchau!